Deus, ele não precisa de adoração. Por que isso? Porque adoração, o Senhor, ele tem adoração perfeita nos céus. Imagine eu, com uma voz de taquara rachada, que de vez em quando subtono, de vez em quando saio da nota, se Deus precisasse da minha adoração. Eu estou falando adoração em forma de louvor, né? Porque a adoração, ela abrange vários outros aspectos. Tudo que eu faço na minha vida pode ser uma forma de adoração. A dança é uma forma de adoração. As artes por um todo são formas de adoração. Por exemplo, uma peça de teatro é uma forma de adoração. Eu não sei fazer teatro, eu sei pintar um quadro. O ato de você pintar um quadro é uma forma de adoração. O que é adoração? É aquilo que eu posso desenvolver, é aquilo que eu posso fazer e que eu direciono isso para Deus. Mas dentro do louvor, já que a gente vai seguir nessa linha, deixa eu te falar de que louvor a Deus só é adoração quando o centro desse louvor é a glória de Deus. Deixa eu te explicar. Esses dias, lá em casa, o assunto foi se eu lembrava de uma música que eu fiz para a Larissa quando ela nasceu. Eu falei, lógico que eu lembro. E comecei a cantarolar uma música que eu fiz para a Larissa quando ela nasceu. Essa música não é adoração. Apesar de eu reconhecer que foi Deus que me deu a Larissa, que foi o Senhor que abençoou o nosso lar com a Larissa, mas não é adoração. Porque essa música não é uma homenagem direta à glória de Deus. Adoração é quando eu uso a música, o conteúdo dela, isso estou falando diretamente da adoração, mas tem as outras artes. Quando eu uso essa música direto para Deus. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela traz um ranço, um restício da ditadura militar. A gente tinha muito pastor, década de 60, década de 70, que era militar. E foi a época da ditadura no Brasil. O que isso herdou para a igreja? Vou te mostrar o que isso herdou para a igreja. Festa de irmã, de mocidade, do que for, vamos entrar com a bandeira. Aí fica duas pessoas igual dor de pau parado, segurando a bandeira de castigo, o culto inteiro segurando. Isso foi uma das coisas que nós herdamos da ditadura militar. Você quer ver uma outra coisa que nós herdamos da ditadura militar? Geralmente acontecia no momento do ofertório. Vamos ouvir a banda com um dobrado. Aí a banda tocava Bela Adormecida. Música bonita, mas não é adoração a Deus. Já chegou o cúmulo de bandas em igrejas tocarem na hora do ofertório tributo a São Cipriano dentro da igreja. E isso eu amo música, eu respiro música, eu só funciono com música. Mas é uma realidade de que a gente precisa entender, mas a gente vai tomando conhecimento, Deus vai nos dando conhecimento, abrindo a nossa mente, a gente vai compreendendo que aquilo ali não tinha nada de Deus. Então, o primeiro foco que a gente precisa compreender é que adoração a Deus é somente quando o centro, o foco, o cerne é a glória de Deus. Eu posso fazer música para minha mãe? Deus se alegra? Se alegra, claro. Eu posso fazer música para minha esposa? Deus se alegra? Se alegra. Eu posso fazer música para meu filho? Deus se alegra? Se alegra. Mas ele não recebe como adoração. Deus, ele se alegra de ver arte, é arte. E a arte é algo que Deus nos deu. Nós somos os únicos seres, tirando os anjos, nós somos os únicos seres
no universo capazes de produzir arte. Mas o conteúdo não é esse, o foco não é esse, o foco é adoração a Deus. E de que Deus, dentro do texto que nós lemos, Ele não está preocupado, Ele não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Mas não só adoradores. O texto diz que Ele está procurando adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deixa eu te explicar por que em espírito e em verdade. Porque o seu espírito, ele sempre vai adorar a Deus. O seu espírito, ele sempre vai buscar a Deus. O seu espírito, ele sempre vai querer Deus. Ele sempre vai pedir por Deus. Mas o que Deus está falando sobre adorar ao Pai em espírito e em verdade? O que Ele quer dizer quando Ele diz verdade? Ele está falando da minha consciência. Ele está falando da sede das minhas emoções. Ele está falando da sede do meu intelecto. Onde está tudo isso? Na alma. Ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque Jesus ele falou, na verdade o espírito está pronto, porque o espírito ele sempre vai clamar pelo Pai, o espírito vai sempre clamar por Deus, ele vai sempre pedir por Deus. É tanto que o Eclesiastes ele vai dizer que quando terminar a sua vida, o seu corpo ele volta ao pó, e o espírito ele faz o quê? Volta a Deus. Porque o espírito ele pertence a Deus. O espírito ele vai pedir e vai clamar por Deus. E a verdade o que é? É que tem um ditado que diz que a boca fala que o coração está cheio. Deus ele está querendo dizer que quando você fechar os seus olhos e dizer, Jesus eu te amo, que seja o espírito e o seu intelecto, a sua alma dizendo, sim Senhor, eu verdadeiramente te amo. Eu não tenho outro bem além de ti. O Espírito diz, eu não tenho outro bem além de ti. E o seu intelecto diz, Senhor, verdadeiramente, eu não tenho outro bem além de ti. Eu já expliquei para os irmãos aqui que o crente ele não fala mentiras, mas o crente canta muita mentira. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Onde quer que eu vá, onde Deus mandar, irei. Você irá mesmo? Eu não vou. Irmão, não consigo dormir se tiver um mosquito me rodeando. Deus vai mandar para o Amazonas fazer o quê? Ele sabe que eu não vou conseguir dormir. Manda o pastor Júlio. Ele vem de lá, está acostumado. Olha, o pastor Mídio. Estou acostumado. Deixa eu contar para vocês. Eu te contarei um pouquinho. Ele foi comigo hoje para lá. E aí a gente não achou lugar para estacionar e o horário estava apertado. Fica por aí, gente, eu vou procurar um lugar, daqui a pouco eu te encontro lá. Falei, beleza, fui. Cheguei lá, a secretária me atendeu, tal. Falei, deixa eu te falar uma coisa, filha. Tem um outro pastor comigo. Daqui a pouco ele está chegando aqui, ele foi estacionar o carro, daqui a pouco ele está subindo. Você deixa ele entrar, por favor, e tal. Sim, ele está com o senhor. Como é que ele é? Você vai saber, parece com um índio. Quando você olhar na porta, você vê alguém que parece com um índio, você pode apertar o botão, abrir a porta, você vai saber quem é ele. E não deu outro, irmão. 1 minuto depois ainda estava lá, quando ele falou, já sei, aquele ali, né? É aquele ali, é isso aí mesmo. Então, não tem. Alguém que tem medo de tiro, de explosão, você vai para o Afeganistão? Você vai para o Iraque? Vai para a Síria? Vai, irmãos. Vai para o Alemão. Vai para o Alemão, bem pertinho. A irmã Luísa contou o seguinte, que aqui a gente conversa entre a gente e fala assim, o pessoal do Nordeste, eles são crentes mesmo. 5 horas da manhã no domingo, está todo mundo na igreja orando, e a igreja cheia. Então, aí lá sabe o que eles falam? O pessoal do Rio de Janeiro é crente mesmo.
Porque lá, tiroteio, bala perdida, e os crentes saem para ir para a igreja, saem para ir para a vigília, e tudo. Mas me diz quem tem medo de tiroteio, vai para o alemão? Não vai. Então é por isso que a gente tem muito cuidado com o que a gente canta, com o que a gente deve cantar, para que a gente não venha cantar de lábios, mas que nós sejamos verdadeiros adoradores. Você quer ver um outro termo que a gente precisa tomar cuidado na hora de adorar? É quando nós estamos cantando hino de comunhão. Como é precioso, irmão, está bem. É precioso mesmo você estar do lado do teu irmão? É precioso mesmo você expressar o amor que um dia ele me deu? É verdadeiro quando você diz: Jesus é a aliança entre você e eu? São verdades de que nós, note, eu estou falando sobre verdadeiros adoradores. Se eu estou falando sobre verdadeiros, o que sai da minha boca tem que ser verdadeiro. Tem que testificar. Eu não posso de maneira nenhuma cantar algo que vai fazer com que Deus vire as costas para mim. Dizer: Alexandre está cantando mentira. Mas nós precisamos cantar algo que faça Deus levantar do seu trono e se inclinar, como fez com Davi, para ver o som que está subindo até ele. É isso que Deus está procurando. Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Algo mais simples. Deus está procurando sinceros adoradores. Aquele que o Senhor, Ele vai sondar o coração. E Ele vai dizer verdadeiramente o que Ele está cantando é verdade. Verdadeiramente o que ela está expressando é verdade. Davi, ele foi muito ousado. Quando ele falou para o Senhor, olha só, ele falou: Deus, sonda o meu coração. Eu quero ter muita consciência da sua retidão diante de Deus. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E se o Senhor encontrar algum caminho mau em mim, guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma oração de quem é sincero a Deus, de quem procura ter integridade diante de Deus, de quem leva a Deus a sério, de quem quer agradar ao Pai, mas não é aquele agradar com obrigação de agradar, que é diferente. Agradar por obrigação de agradar, mas agradar porque ama. E quando a gente ama, a gente não quer magoar. Quando a gente ama, a gente não quer machucar. Quando a gente ama, a gente não quer arranhar o relacionamento. E Davi foi muito ousado quando ele escreveu isso. Mas a Bíblia diz que Deus, ele está buscando os verdadeiros adoradores. Mas dentro disso eu queria falar sobre alguns aspectos que nós encontramos, ou que a adoração ela gera. Nós fizemos essa introdução para falar sobre o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, porque a verdadeira adoração, saindo dos lábios de um verdadeiro adorador, ela tem efeitos e causas na nossa vida.
Primeiro, a adoração, ela tem poder. A adoração, ela tem poder. E a Bíblia, ela tem muito a dizer sobre adoração. Por exemplo, os termos adorar, adoração, adoradores, aparecem cerca de 200 vezes na Bíblia. 200 vezes aparece o termo adorar, adoração, adoradores. Há poder no louvor e na adoração. Abra sua Bíblia comigo. Atos 16, do 23 ao 26. Atos 16, do 23 ao 26. Diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para livrá-los com cuidado, para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas, o propósito do carcereiro, já que ele recebeu a ordem, a determinação de que eles deveriam ser vigiados, ele falou: opa, já que eles vão ter que ser bem guardados, vamos colocá-los no cárcere interior. Segundo o pastor José Maurício, ele diz que esse cárcere interior, ele ficava a pelo menos 3 metros, de 3 a 5 metros de profundidade do solo, do nível da rua. E que também lá nesse cárcere interior era onde passava todo o esgoto da cidade. Sem ventilação, então você dá para imaginar o cheiro agradável que deveria ser esse cárcere. Foi onde esses caras estavam, acorrentados, e que eles tomaram muitas chibatadas. Eles apanharam muito, porque eles tinham acabado de expulsar um espírito de adivinhação de uma moça. Imagina também os traumas que esses 2 homens de Deus sofreram, porque eles foram arrebentados. E eles poderiam estar pensando: mas a gente não pode nem continuar a falar no nome desse Jesus, que é por causa desse Jesus que a gente está aqui. Então vamos esquecer esse negócio de Jesus, porque senão o negócio vai dar ruim de novo. Mas eles tomam uma outra atitude. Eles começam a cantar hinos ao Senhor. Eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam a entoar uma adoração sincera a Deus. E diz que perto da meia-noite houve um grande terremoto naquele lugar. O cárcere foi aberto, as cadeias de todos se soltaram. O que é isso, querido? A adoração verdadeira e sincera a Deus, ela tem o poder de promover terremotos. E eu sou testemunha disso. Eu nunca estive em nenhum lugar que tivesse terremoto. Mas qual terremoto então, pastor, que você está falando? Terremoto em nossa vida. Ela ainda tem o poder de abalar as estruturas daquilo que está te prendendo, daquilo que está te acorrentando, daquilo que está te aprisionando.
Uma das maiores experiências que a gente tem no nosso lar, no meu lar, é de que o momento em que a gente estava em crise, em um momento de dificuldade que a gente tinha dentro do lar, eu já contei isso para os irmãos, e nessa época eu ajudava a mãe a arrumar a casa, hoje eu não ajudo mais, e que a gente limpava a casa e aquele dia o coração estava apertado, a alma estava aprisionada, porque os problemas, as dificuldades, eles têm o poder de aprisionar a sua alma. O que é isso, pastor? É opressão? É demônio? Não, não é não. É a dificuldade, são os problemas da vida que nós enfrentamos e que às vezes a sua alma quer se libertar para poder adorar a Deus, mas está presa. E nós vivemos momentos assim. E a gente botava o CD do Renascer para eles. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. E daí a gente começava a cantar junto com o CD. E o ambiente começava a mudar. O que é isso? Isso é terremoto. Daqui a pouco a gente não estava mais sussurrando o CD, nós estávamos mesmo cantando o CD. E aquele ambiente, a atmosfera dentro do lar mudava. A nossa alma era liberta, era como um pássaro que ele está preso numa gaiola e que ele vai para um lado, ele bate na gaiola, ele vai para o outro, ele bate de novo, mas que de repente a porta se abre. Se abre e o céu é o limite para ele. A nossa alma, muitas das vezes, ela fica assim. E o que fazer nesse momento? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Ditado no mundo diz que quem canta, seus males espanta. Isso é uma verdade. De que quem canta louvores em adoração a Deus, afugenta o mal. Davi nos deu esse exemplo. De que quando o rei atribulado, louco, esquizofrênico, Saul, ficava atormentado pelo espírito mau, Davi ia lá, começava a dedilhar a harpa. E aquele espírito mau batia em retirada. O louvor, ele tem poder para isso. O profeta, ele quis profetizar, e ele, o que ele faz, ele trazendo um músico, me dá um tangedor, alguém que toque bem a harpa. E no momento em que o músico começava a tocar, o Espírito de Deus veio sobre o profeta e ele profetizou. A adoração, ela tem o poder de promover terremotos da sua vida. A adoração, ela tem o poder de derrubar muralhas, de destruir muros que estão impedindo de você progredir, avançar. A adoração sincera ao Senhor, a adoração verdadeira. E Deus, ele está procurando esses adoradores, esses verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que nessa noite nós temos sim aqui esses verdadeiros adoradores. Amém? Segundo, o louvor, ele nos eleva para a presença de Deus e de seu poder. É por isso que é de extrema importância a igreja ter louvor e adoração. Alguém pode vir um pouco de água para mim, por favor? Louvor e adoração. Está muito frio aí, gente. Não, tá bom. Porque o louvor e a adoração tem que fazer parte da vida da igreja. Eu, quando era mais garoto, e eu queria muito dançar, mas não podia dançar, não queria me deixar dançar.
Mas eu achava que só se podia adorar a Deus dançando, não, que todo mundo tinha que dançar também. É legal. E aí eu entendi que não. Tem aqueles mais atirados que dançam, mais divertidos, dançam. Outros só mexem não. Outros não fazem isso. A forma não importa. Se você está extravagante, se você está só com os dedinhos, ou se você... Mas o que importa é adorar. O que a gente não pode deixar de fazer é adorar. Porque Deus, note só, quem procura é porque é algo de valor. Cadê 10 centavos em casa? Você não procura. 5 centavos. Tem dia que eu procuro. Aquela mulher, ela perdeu uma dracma. Ela só procurou diligentemente porque tinha valor. Se a Bíblia diz, se Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Moisés, não foi Elias, não foi Abraão, nenhum desses grandes homens de influência na cultura judaica que falou, foi Jesus que falou que Deus procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura verdadeiros adoradores, é porque isso é precioso para Deus. É porque um verdadeiro adorador tem valor para Deus. Eu entendo. É que quando eu falo aleluia, seja aleluia, seja aleluia, seja aleluia, qualquer um dos três, se sai daqui, tem valor para Deus. Se eu canto desafinado, mas sai daqui, tem valor para Deus. Tem valor. Porque se Deus procurasse voz bonita, irmãos, não dá, a voz mais perfeita que houvesse para nós humanos, ainda seria imperfeita para Deus. Paulinho, os acordes mais lindos e mais complexos que você puder fazer no teclado, ainda não é nada diante de Deus. Mas por que Ele procura verdadeira adoração em pessoas imperfeitas? É porque a nós não foi obrigados, nós não fomos obrigados a adorar a Deus. Deus não nos criou dizendo, você vai me adorar, estou te criando para você me adorar. Não. Deus, ele ia até o jardim, não era para ouvir e receber a adoração de Adão, ele ia até o jardim para conversar com Adão. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Isso é que torna a nossa adoração mais valiosa do que a adoração dos anjos. Porque nós não fomos criados para tais coisas. Em espírito e em verdade, é porque nós chegamos à definição de que Deus é tão grande, tão grande, tão grande que eu preciso adorá-lo. Esse é o fato. Deus é grande. Grande. Eu sou pequeno. Então eu preciso adorar. E eu quero adorar em espírito e em
verdade. Paulo e Silas estão na prisão. O louvor, ele atrai a presença de Deus. Ele atrai. Deus gosta de música. Imagina, Deus ele cria um querubim, e que esse querubim andava e saíam acordes. Só para alegrar o céu. Ele cria um querubim, Lúcifer. Ele andava e saía acordes de suas roupas, do seu corpo. O que Deus quer de mim e de você? Ele procura uma adoração sincera, um adorador de verdade. Ele diz: aquele que eu criei para fazer música, ele quis o meu lugar. Então vou criar seres de que a definição deles não é para me adorar, mas de que quando eles chegarem à conclusão de quem eu sou, ainda que imperfeitos, ainda que falhos, mas se eles me adorarem em espírito e em verdade, tem mais valor do que aquele ser ungido do que eu criei. A tua adoração tem valor. E ela atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Salmos 22, versículo 3. A palavra hebraica para habitar é iachar, que significa habitar. Que também tem uma outra definição para essa palavra iachar, que quer dizer se casar. Eu adorei essa definição. De quando a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, isso quer dizer que Deus casa com os louvores. Ele gosta de se relacionar com os louvores. O louvor é um veículo de fé que nos leva a um relacionamento íntimo com o nosso Deus quando nos reunimos em seu nome. Ele nos leva a desfrutar todos os benefícios desse relacionamento. Se louvor sincero, quando a gente se reúne para poder adorar a Deus, nos dá alguns benefícios desse relacionamento. Deixa eu te falar desses benefícios. Ele traz o benefício, o poder, a proteção, a alegria, a segurança e o gozo. Ele traz para a gente, vou repetir, o poder, a proteção, a alegria, a segurança e o gozo. Vem para nós no momento do louvor. Eu sinto saudades ainda. Tem algum tempo que isso não acontece comigo, mas tinha momentos de adoração ao Senhor que eu não sabia o que fazer. Se eu ria ou se chorava. Aí eu fazia os dois juntos, eu ria e chorava todos juntos. Porque é gostoso a gente estar na presença de Deus e a gente vê a palavra se cumprindo de que Ele habita no meio dos louvores. Deus ele se sente bem no meio dos louvores. O salmista ele ainda escreve: entrai com suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmos 100, versículo 4. É por isso que às vezes me choca de ver a igreja mórbida. A gente precisa entrar pelas portas do Senhor com louvores, com hinos. Nós deveríamos todo culto ler o Salmo 126.
Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Todo culto a gente deveria cantar grande ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer por sua obra em nossa vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus fez uma obra grandiosa na nossa vida. Ele nos transportou, Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Interessante aqui, reunir-se no nome de Jesus significa que Jesus, Ele é o centro. Jesus, Ele é o foco. Do que é isso? Uma igreja evangélica de Jesus, o Evangelho de Jesus, ela é aquela que tem Jesus no centro, tem Jesus no meio, tem Jesus entronizado. Essa igreja que coloca Jesus no centro, que coloca Jesus entronizado, Jesus no foco, é uma igreja que adora, é uma igreja que vive e que prega o Evangelho, porque não tem como você falar do Evangelho sem falar de Jesus, do dono do Evangelho. Não tem como. É por isso que muitas igrejas que você vê na televisão, eles não falam muito sobre Jesus. Porque se falar de Jesus, você tem que falar de arrependimento, você tem que falar de cruz. E falar de arrependimento, de cruz, não dá muito público, porque cruz vai me apontar para a vergonha, para sofrimento, para a morte. Isso não dá público. O que dá público é que antes eu tinha uma casa na Palhada. Mas depois que eu cheguei nessa igreja, Deus me tirou da Palhada e me levou para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu tenho uma casa na Zona Sul, eu tenho uma casa no Rio das Ostras, na beira da praia. E nessa casa no Rio das Ostras, na beira da praia, eu tenho lá um barco, uma lancha, para eu dar meus passeios. Eu tenho jet ski, mas isso tudo depois que eu vim para essa igreja. Onde está Jesus? Aonde está Jesus? Eu creio muito nisso. Jesus, Ele pode te tirar daqui e te dar a casa lá no Leblon. Creio piamente nisso. Só que esse não é o alvo principal de Jesus. O alvo principal dele é fazer uma obra de transformação na sua vida. O alvo principal de Jesus é restaurar você à imagem e semelhança de Deus. As outras coisas, a gente vai conquistando com o trabalho. A gente vai trabalhando, se for da vontade de Deus de alguém ficar rico aqui, amém, não esqueça de nós. Mas o nosso foco principal não é esse. Nosso foco principal é viver para Deus. Nosso foco principal é a gente poder declarar verdadeiramente, como um verdadeiro adorador, dizer, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Que cântico lindo isso. Nosso prazer de poder dizer, Deus, eu tenho o prazer de te servir. E Deus, eu te sirvo não por aquilo que tu me dá, ou que tu podes me dar, eu te sirvo por aquilo que tu és Deus da minha vida. Você quer ver uma outra adoração? É no momento da tribulação, no momento da dificuldade, de você olhar para Deus e dizer, Deus, mesmo assim eu estou desempregado, mas mesmo assim eu te amo. Eu estou enfermo, mas mesmo assim eu te adoro. Eu estou cheio de problemas, mas mesmo assim eu não deixo de te seguir e de te servir. Independente das circunstâncias. Porque circunstâncias, irmãos, são variáveis. Eu hoje posso estar sem problemas, mas amanhã eu posso estar com algum problema.
Por isso o nome se chama circunstâncias. E as circunstâncias não podem determinar o caráter de um adorador. Vou repetir. As circunstâncias não podem determinar o caráter de um verdadeiro adorador. As circunstâncias não podem determinar o caráter de um verdadeiro adorador. Porque se as circunstâncias determinar o caráter de um verdadeiro adorador, esse caráter vai ser duvidoso. Quando tudo está bom, Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E aí, varão, tudo na bênção? Tudo bom. Quando o negócio não estiver muito bem, pô, Deus, eu pensei que tu era bom, mas eu estou vendo que tu não é tão bom assim, não. Esqueceu de mim? Aí passa alguém do outro lado e pergunta: ei, varão, tudo na bênção? Mas só vitória? Ih, tá bom. Porque um caráter forjado por circunstâncias. E o verdadeiro adorador que Deus está procurando não é um caráter forjado por circunstâncias, mas é um caráter forjado pelo caráter de Cristo. É um caráter forjado por aquilo que Deus quer fazer de você. É um caráter forjado como um barro na mão do oleiro, ou um vaso na mão do oleiro. De que ele olha, não está bom não, então cai, quebra, despedaça. Mas ele pega e começa a trabalhar novamente. É isso que Deus quer. É isso que nós precisamos. Nesse culto em que o centro é Jesus, em que o centro é Cristo, esse culto, o centro não pode ser a cura vai ser consequência do culto. Você vai estar tão ligado em adorar a Deus, e que você vai estar tão resistente às dificuldades, de que você com dor você vai estar servindo a Deus, sem dor você vai estar servindo a Deus, empregado você vai estar servindo a Deus, desempregado você vai estar servindo a Deus, de que as circunstâncias não irão determinar você. Então o foco não pode ser a cura, a bênção também não pode ser o foco. Olha só, nosso Deus ele é tão bom, irmãos, que na verdade culto eu venho para dar, eu venho para entregar. Num culto eu entrego louvor, adoração, oração, ofertas em espécie. Mas Deus é tão bom conosco que um local que era só para eu dar, eu acabo recebendo. Ele acaba nos dando. Ele acaba liberando. Hebreus, o autor do livro, diz assim, Hebreus 2:12: meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. É nesse tipo de reunião que Cristo manifesta a sua presença e seu poder. O poder e a unção do Espírito Santo se tornam evidentes numa reunião em relação ao tempo que é dedicado à adoração e ao louvor. E essa questão de tempo para a adoração e para o louvor é algo que tem que ser com ordem. Porque um culto ele não pode ter 50 minutos, 1h30 de louvor e 30 minutos de palavra, de maneira nenhuma. O louvor é importante? Todo culto é importante.
Mas o mais importante, ou que nós temos que dar muita importância, à palavra de Deus. Isso que a gente faz aqui, às terças-feiras, 1h20 de palavra. Porque na verdade, irmãos, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já falei isso aqui, você só conhece uma igreja nesses cultos aqui. É culto de terça-feira, é culto de escola dominical. Domingo não. Aquela igreja de domingo não é a Assembleia de Deus Central da Palhada. A Assembleia de Deus Central da Palhada é essa aqui, da de terça-feira. Porque aqui é que você conhece, na verdade, o conteúdo de uma igreja. Porque domingo tudo funciona. Domingo o som funciona, o louvor funciona, a portaria funciona muito bem. Tudo funciona bem domingo. Domingo é domingo. Mas nesses cultos de terça-feira, escola bíblica dominical, é que nós vamos saber realmente que igreja é que você está entrando. Qual o conteúdo dessa igreja? Qual o alimento você vai receber dessa igreja? Qual é a base dessa igreja? Qual a estrutura dessa igreja? E eu não digo nem só por número de pessoas, que a gente tem um problema com números durante a semana, porque a maioria dos nossos irmãos trabalham no centro da cidade, não conseguem chegar aqui. Nossa maior dificuldade, eu tenho orado muito pela Dutra. Tenho orado muito pela Dutra. Não sei o que Deus vai fazer, não. Mas em nome de Jesus. Então, assim, vamos medir uma igreja na terça da escola dominical. Olha, eu estou vendo aqui algumas pessoas novas que estão aí acompanhando a igreja. Você começa a medir a BCP na terça da escola dominical. Não mede a gente no culto domingo, no domingo tudo funciona. Agora, na terça na escola dominical que você vai ver quem somos nós. Que você vai ver se realmente há alimento para a sua vida, para a sua alma. Que vai ver a estrutura da igreja. Amém? Amém. Sim, mas o que é adoração? Adoração não é louvar. Louvar é uma das formas de adorar a Deus. A gente até ouve muitos dizerem que louvor é a mesma coisa que adoração. O louvor faz parte da adoração. Porque eu posso adorar a Deus, como eu já falei no início, de várias formas. Eu posso não saber cantar, mas eu posso saber varrer. Estou adorando a Deus. Eu já adorei a Deus muitas vezes nessa igreja, lavando a igreja. Limpando os bancos, né? Porque eram bancos aqui. A gente vinha para cá, limpava os bancos, passava pano no banco, passava lustramóvel. Isso é uma maneira de adorar a Deus. Os irmãos que estavam trabalhando lá em cima, eles acabaram de adorar a Deus. Pedreiros estavam sentando tijolo, preparando banheiros lá em cima. É uma forma de adorar a Deus. Uma obra que tem na igreja e eu vou honrar os meus irmãos lá. Eu vou hoje fazer uns pastéisinhos e vou levar para os meus irmãos. Eu vou fazer um bolo e eu vou levar para os meus irmãos. Como estava acontecendo aqui na última obra que a gente teve, constantemente. Isso é uma forma de adorar a Deus. Uma forma de adorar a Deus, eu vou dividir o que eu tenho com meus irmãos. Estou adorando a Deus. Uma forma de adorar a Deus, Deus tocou no seu coração, não sei porquê, eu estou vindo aqui na sua casa, mas Deus tocou no meu coração de eu vir até a tua casa, para a gente orar um pouco junto. Você está adorando a Deus. Então, adoração a Deus é algo muito amplo, é muito mais do que tocar, é muito mais do que cantar. Adorar a Deus é um estilo de vida. Como é isso? Que estilo de vida? Eu vivo adorando a Deus. Eu não lembro quem foi que contou uma história de um irmão que ele trabalhava na prefeitura cavando buraco. Trabalho pesado. E disse que ele terminava de cavar um buraco. Aí ele ficava assim, olhando para o buraco. Jesus, está vendo? Foi o melhor que eu pude fazer.
E eu faço esse buraco aqui de forma de adorar a Ti, que é o meu trabalho, é fazer buraco. Então, eu procuro fazer o melhor, porque é uma forma de adorar. Eu sei que eu sei fazer isso. É adoração. As irmãs que trabalham na cantina, que em prol do reino, é adoração. Almoço gostoso que a gente teve aí no final de semana retrasado, é adoração a Deus. Então, adoração é um campo muito amplo. É o que eu faço em prol do reino, é o que eu faço em prol do Senhor. O problema é que o nosso foco é isso aqui, irmãos. E às vezes a gente acha que só pode fazer alguma coisa para Deus se eu tiver com isso aqui na mão e se eu tiver atrás disso aqui. Aí eu estou fazendo para Deus. E não é assim, porque muitas das vezes tem gente que está aqui atrás, está com isso aqui na mão, até pode falar bonito, pode cantar bonito, mas não está adorando. Não está adorando. Traga essa mensagem que não é para glorificar, é uma mensagem mesmo para te fazer refletir, pensar em como